Olá, galera amada do meu coração. Primeiramente, eu gostaria de falar quanto eu tô feliz com os trabalhos de vocês. As tirinhas estavam maravilhosas, gostei muito, 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 muito. E deu problema aqui no meu PC. Agora eu vou ter que usar esse aplicativo. Vamos ver como é que vai ficar a nossa aula. Acho que vai ficar massa também. Como vocês podem ver aí, a aula de hoje, aula 4, tipos textuais. Vocês já viram na televisão as aulas de manhã, né? E aí aqui a gente vai tentar só dar uma organizada naquilo tudo que foi falado já muito bem. Começando perguntando o que é texto. E aí, o que vocês me diriam? O texto é uma manifestação de um autor, emissor ou locutor, e esse texto tem a função de transmitir alguma coisa, uma ou mais mensagens, a uma ou outra pessoa. Podemos encontrar o texto em um suporte, que seria ou um livro, ou a internet, ou mesmo um canal. Então, se a gente está falando, o canal é o ar, onde a nossa voz passa. E o texto faz parte de um contexto, de uma situação específica. E usa códigos para ser comunicado. Então, usa uma linguagem, né? Usa uma linguagem e todos os seus, as suas convenções. Olha que interessante, a palavra texto, ela tem origem grega e significa tecido. As palavras seriam o fio e o texto seria o tecido completo e organizado, segundo a Daniela Diana. Então, isso no caso do texto escrito, né, ou do texto falado, mas a gente sabe que a gente pode exprimir alguma coisa pelos gestos, ou por uma obra de arte, por uma pintura, que também formam um tecido de outras linguagens, né? Então, a mesma Daniela Diana, ela diz que os tipos de texto são classificados de acordo com sua estrutura, objetivo e finalidade. Então, a gente arrumou de classificar os tipos de texto. E quais são eles? O texto narrativo, que a gente estudou na semana passada, né? Que ele narra, ele conta uma sequência de fatos. E ele usa muito os verbos para expressar as ações, né? E os verbos no passado. Exemplos de texto narrativo: conto, fábula, romance, novela, crônica. Gente, e é importante dizer que os textos, os tipos de texto, eles estão dentro do conto, da fábula, do romance, da novela, da crônica, mas dentro desses gêneros, conto, fábula, romance, novela e crônica, podem ter outros tipos de texto dentro dele, tá bom? Então vamos seguir. Opa, desculpa. O texto descritivo. O que ele faz, o texto descritivo? Ele descreve, registra, ele dá as características de alguma coisa, o objeto, pessoa, lugar, sentimento. Ele usa muito adjetivos para poder caracterizar, né? Então, a sala de aula tem paredes brancas, 30 carteiras, as carteiras são azuis, a iluminação é branca. Então,
vai caracterizando com adjetivos. E tipos, exemplos de textos descritivos: diário, relatos, biografia, notícias, cardápio. A biografia pode ter uma narrativa? Tem também a narrativa, né? Conta a história, narra a história de alguém. Descreve a vida de alguém também. Então, todos esses exemplos, como eu falei, eles não têm só um tipo de texto dentro dele, tá? Os gêneros podem ter diferentes tipos de texto dentro dele. Vamos ver outro tipo de texto. O texto injuntivo, que também pode ser chamado instrucional. Ele serve para quê? Para instruir, orientar. Ele dá passo a passo. Ele pode dar um método. Normalmente são usados verbos no imperativo. Então, numa receita culinária, por exemplo, ponha 2 xícaras de farinha de trigo, adicione 200 gramas de manteiga. Então, tá dando tá falando alguma coisa que o interlocutor tem que fazer, né? Para dar certo aquela receita. Então, outros exemplos são o regulamento, propaganda, tem umas propagandas que falam, né? Compre, sei lá, compre batom. Então, tem a bula de remédio e tem o manual de instruções. Nesses gêneros, também pode ter uma descrição de alguma coisa, por exemplo, na bula do remédio descreve os componentes do remédio, depois diz como usar, né? E dá as instruções. Tem o manual de instruções, tem os manuais de jogos. Então, agora estamos no texto dissertativo. O texto dissertativo, ele tem de dois tipos. O expositivo, que o objetivo central do emissor é explanar, discutir, explicar sobre um determinado assunto. Por exemplo, a aula, aqui eu estou explicando sobre o quê? Sobre tipos de textos. A conferência, o verbete do dicionário, quando a gente vai buscar uma palavra no dicionário, aquela explicação, aquele significado é o verbete do dicionário. Ou o artigo enciclopédico. Você vai numa enciclopédia e ali tem um bocado de coisa explicando sobre a origem, a atualidade daquilo que você está procurando. E o texto dissertativo pode ser também argumentativo. E aí o principal ponto desse tipo de texto é convencer. Assim, o uso de argumentação e contra-argumentação é fundamental. Como exemplo de texto dissertativo argumentativo, podemos encontrar texto de opinião, carta de reclamação, editorial, discurso de defesa, por exemplo, no julgamento, né? Aquela defesa que o advogado faz é um texto argumentativo, dissertativo argumentativo. E aí agora o texto do projeto de fluência de leitura. O nome desse texto é Rosa. Rosa saiu de casa. Rosa saiu de casa com uma sacola. Rosa levava dinheiro na sacola. Rosa tomou o ônibus. Rosa tomou o ônibus no ponto. Rosa tomou o ônibus no ponto perto de sua casa. Rosa pagou o ônibus. Rosa pagou o ônibus com o dinheiro que levava na sacola.
Rosa pagou o ônibus e desceu. Rosa desceu do ônibus no ponto perto da feira. Rosa comprou muitas coisas na feira. Rosa pagou as coisas que comprou. Rosa pagou as coisas que comprou com o dinheiro que levava na sacola. Rosa pagou e pôs na sacola as coisas que comprou. Rosa comprou na feira comida para os filhos. Rosa está muito contente porque comprou comida para os filhos. E esse é um poema da Cristina Esteves. Agora a gente vai ler juntos, ok? Não esqueçam o título. 1, 2, 3. Rosa. Rosa saiu de casa. Rosa saiu de casa com uma sacola. Rosa levava dinheiro na sacola. Rosa tomou o ônibus. Rosa tomou o ônibus no ponto. Rosa tomou o ônibus no ponto perto de sua casa. Rosa pagou o ônibus. Rosa pagou o ônibus com o dinheiro que levava na sacola. Rosa pagou o ônibus e desceu. Rosa desceu do ônibus no ponto perto da feira. Rosa comprou muitas coisas na feira. Rosa pagou as coisas que comprou. Rosa pagou as coisas que comprou com o dinheiro que levava na sacola. Rosa pagou e pôs na sacola as coisas que comprou. Rosa comprou na feira comida para os filhos. Rosa está muito contente porque comprou comida para os filhos. Então, pessoal, eu vou enviar esse texto para vocês. E aí vocês vão ler mais 2 vezes em silêncio, tentando entender todas as palavras, significados. Qualquer dúvida, vocês me digam. E aí vocês vão responder estas questões aqui, a tarefa. Identifiquem no texto rosa, quando houver, se tiver, né, o enredo, a ou as personagens e suas características físicas e psicológicas, se tiver, a caracterização dos espaços, os tempos cronológico e psicológico, o foco narrativo e ou opinião do narrador sobre os acontecimentos e personagens. Então, como vocês podem perceber, Rosa é um poema, mas narra um fato. Um fato não, uma sequência de fatos, né? E aí aqui vocês vão responder e mandar para mim. Ok? Como sempre, valendo a frequência, as tarefinhas, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau.